Miqueias 7:7. Vamos ler juntos. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Irmãos, muitas vezes, quando nós olhamos, por exemplo, para a situação do nosso país, ou quando nós olhamos para uma situação difícil nossa, particular, a nossa tendência é o nosso coração se afligir, temer, desesperar. Quando focamos no que todas as noites e todas as manhãs dizem os news da vida, a Globo News, a Record News, a Band News, de como está o governo, de como está o Brasil, de como está a economia, de como está a violência, de como está o número de aumento de divórcios. E quando nós olhamos, muitas vezes, para algumas situações particulares nossas, da nossa vida, da nossa família, das nossas finanças, temos a tendência de temer, afligir, desesperar. Mas quando nós olhamos para o Senhor, soberano, todo-poderoso, majestoso, dono de tudo e de todos, o Deus do impossível, esse mesmo coração nosso, mesmo em meio a muitas crises, ele tem esperança. Sabe qual é a palavra de ordem dos nossos dias? Crise. Crise. Crise política, crise econômica, crise de relacionamentos interpessoais, ninguém confia mais em ninguém. Crise da família, divórcio, separação. Crise é a palavra de ordem dos nossos dias. Mas não era diferente nos dias de Miqueias. E por isso que Miqueias chega a essa resolução de fé, de paciência e de esperança. Diante do quadro que ele se encontrava, ele resolve confiar em Deus. Eu vou olhar para Deus. Ele resolve ter paciência. Eu vou esperar em Deus. Ele resolve ter esperança. O Senhor me ouvirá. Tudo depende muito, irmãos, de para onde nós estamos olhando, de para onde nós vamos escolher olhar. Como se Miqueias, ele saísse da sua casa na manhã daquele dia que ele foi inspirado pelo Espírito para escrever isso, e fosse até a banca de jornal e comprasse lá o tabloide do dia, o jornal do dia, o Diário de Pernambuco, o Jornal do Comércio. Ele comprou lá o Diário de Judá, e ele começa a ler, como se você fizer amanhã, o jornal de amanhã, ele ainda não está nas bancas, mas eu afirmo para você desse púlpito aqui, ó, que se você for amanhã e comprar o jornal, você vai ver crise econômica, crise familiar, crise política, você vai ver assassinato, você vai ver marido que matou mulher, você vai ver várias nuances dessas crises, economia, política, família, relacionamentos interpessoais. E parece-me que tudo que Miqueias viveu é muito semelhante ao que nós estamos vivendo nesses dias. Se não, vejamos no versículo número 1, que aquele homem, ele sai de casa e ele começa a perceber, enxergar um cenário catastrófico. É isso ou não que nós estamos vendo nos nossos dias, irmão? Sim ou não? Escute. Nós, embora vivamos aqui em meio às leis do nosso país, mas nós dependemos de Deus. Nós, povo de Deus, dependemos de Deus. Como foi orado aqui. Ele levanta reis, ele abate reis, ele abre portas, ele fecha portas. Quem manda na sua vida, quem manda na minha vida é o Senhor. Não viva em desespero por causa de canetada de A ou de B, não. Porque não é canetada de A ou de B que vai abrir porta para você e nem vai fechar a porta para você, se isso não vier do céu. Então, descanse no Senhor. Crises econômicas. Temos sim ou não? Temos ou não no Brasil? Crise política, tem ou não? Crise de integridade, tem ou não? Crise na família, meu Deus. Sim ou não? Vamos ver se tinha. Miqueias. Olha como começa, versículo 1, capítulo 7.
Como é que começa? Hein, irmãos? Tem aí uma exclamação. Ai de mim! Porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima, não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos, que minha alma deseja. Ai de mim! Uma expressão de uma dor aguda, uma expressão de quem de fato está sentindo uma dor profunda. E a primeira crise que nós identificamos aqui é uma crise econômica. Chegou o tempo de colher, era uma sociedade dependente da agricultura, mas não tem, acabou, colheu pouca coisa, agora está com fome e não tem. E eu estava pensando hoje à tarde, meu Deus, quantos milhões de brasileiros, uma hora dessa, eu estava pensando nisso, era 5h30, não tem um pãozinho para comer com seu filho, não tem um pedacinho de pão para botar na sua mesa, 13 milhões de desempregados, que vê chegar o dia 30 e ele não tem o dinheiro para pagar um papelzinho de luz, um papelzinho de água, ele não tem um dinheirinho para pagar um aluguel, mais simples que seja, 13 milhões de desempregados, que não tem uns 10 reais para comprar um chinelinho para o seu filho. Crise econômica no nosso país, aguda, dura. E é justamente isso que também está levando a dor do coração do profeta. Porque se nós somos de Deus, nós temos que sentir a dor de quem sofre, de quem não tem o pão, de quem está numa noite dessa, um frio danado. Se nós que temos cobertores e casa, estamos dentro de casa com frio, imagine quem está no relento. E Miqueias está olhando para isso e vendo aquela crise econômica. Ai de mim, meu Deus, que situação é essa? Que situação é essa? E essa é a situação do nosso país. Ele está vendo uma profunda crise econômica nos seus olhos, diante do seu povo. Mas não para por aí. Ele não vê só uma crise econômica, ele vê uma crise ainda pior, ele vê uma crise maldita, uma crise de integridade. Eu vou lendo, você acompanha, a partir do 2. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue, cada um caça a seu irmão com rede. As suas mãos estão sobre o mal, e o fazem diligentemente. Ele fala agora das autoridades. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno. Alguma semelhança é mera coincidência com os nossos dias. O grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. Olha o 4, o melhor deles, o mais honesto deles, é como um espinheiro. O mais reto é pior do que uma cerca de espinhos. É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, ou seja, o dia deles está chegando, o dia que foi anunciado pelos profetas, o dia do teu castigo. Aí está a confusão deles, crise de integridade, crise nas autoridades. Aqueles que deveriam governar, legislar, cuidar do povo, estão se entregando à corrupção. Eles têm a mão ligeira, ávida para o jogo sujo. Aqui eles estão falando de autoridades políticas e autoridades religiosas. Aqui eles estão falando dos poderosos, os ricos, os lobistas. Já ouviu falar em lobista? Que quando alguma coisa fere o interesse financeiro dele, ele chega lá no senador, ele chega lá no deputado federal e diz: não deixa isso passar. Não deixa liberar essa venda desse remédio. Não deixa liberar por esse preço essa venda desse remédio. Não deixa passar essa situação que vai ajudar um programa de habitação popular. Não deixa. Porque eu preciso vender o que eu tenho. Eu preciso que a minha imobiliária cresça. Os lobistas, os ricos, querendo dominar, ainda que isso custe a desgraça de tantos outros, a desgraça de tantos outros milhões. E é por isso que Miqueias está atônito, não só por uma crise econômica, mas por uma crise de integridade. O príncipe, o juiz, os poderosos, aqueles que deveriam manter a ordem, manter o progresso, eles estão acumulados com a desonestidade,
com a corrupção, com a crueldade, com a deslealdade. É assim que Calvino diz. Calvino diz que Miqueias está apontando todo tipo de crueldade, deslealdade que aquelas autoridades à época estavam fazendo. E diante disso, Miqueias diz: ai de mim, crise econômica, crise de integridade. Não há um justo, não há um reto. O mais reto parece uma cerca. Parece que ele está falando de algum cenário da nossa nação. Parece que ele está dentro de alguma situação da nossa nação. Não vou falar aqui porque está na internet, eu posso ser preso a qualquer momento. Eu vou ter que provar, e como é que prova? Mas está muito parecido, sim ou não, irmãos? Está dizendo, não tem. Há uma crise de integridade. Eles estão macumunados com a corrupção, com a ilicitude, com a licitação desonesta, a licitação do diabo, que vai para lá fingir, e que leva dinheiro, e que presta um serviço mal feito, e que as estradas ficam esburacadas, e que os hospitais ficam sem leitos, e que os colégios ficam sem merenda, por causa desses ladrões miseráveis, desgraçados, no sentido de ser sem graça, que ficam fazendo licitações combinadas, roubando, pior do que traficante, porque a gente fica dizendo que o traficante faz isso, o traficante faz aquilo, e às vezes, porque o bandidão tem um carrão, tem uma casa, a gente até bate nas costas dele, mas ele às vezes é pior do que um traficante, porque ele faz licitação fraudulenta, e ele mata milhões de brasileiros. Me dói quando eu vejo uma criança que poderia estar como as nossas, que estavam aqui hoje à tarde, na igreja, quase 100, graças a Deus, glória a Deus, arrumadinha, vestidinha, casaquinho, meia. Por que os outros não podem? Por que os outros não podem? Por que os outros têm que ter frio e fome, quando há recursos para isso? Mas há um bando de ratazanas que roubam, e querem parecer honestos e cidadãos de bem. Não são, são bandidos e merecem ser presos, se não se arrepender e não deixar o erro. Mesma coisa está acontecendo aqui, ó. E isso deixa Miqueias estarrecido. E se não deixar você, é porque você é igual a eles. Tem que nos deixar estarrecidos. A corrupção, a estrutura que existe no país para corromper, para roubar, para matar o pobre todo dia, deve incomodar a mim e a você. Miqueias fica estarrecido, assustado com tudo aquilo. Mas não só a crise econômica, não é só crise de integridade. Ele continua. Veja aí, versículo 5, há mais uma crise. Ele diz assim, versículo 5, não, vamos ler juntos, não creiais, nem confieis, crise de relacionamentos interpessoais. Você não pode mais confiar em ninguém. Poucos são aqueles que têm alguém que você pode abrir seu coração e você pode confessar suas falhas, seus fracassos, suas dificuldades, sem que isso vire uma fofoca, sem que isso vire uma tragédia. Porque tem gente agora que às vezes para tomar vantagem, pega uma coisa particular que você contou a ela e ela leva aquilo para frente. Se ela tiver que tirar vantagem em cima disso, ela leva e ela não respeita você. Então as relações particulares, interpessoais, estão cada vez mais escassas, porque elas estão, sabe o quê? Elas estão marcadas pelo pecado, elas estão marcadas pela maldade, elas estão marcadas pela falta de caráter. E Miqueias está dizendo aqui, não creias no amigo, você não pode confiar em ninguém, está complicado. Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas quantos nós podemos ter aqui no nosso meio que foi machucado e ferido porque confiou algo e isso virou uma tragédia na sua vida. Pessoa que talvez você tenha ajudado. Talvez pessoa que você acolheu na sua casa, lhe apunhalou pelas costas. Talvez pessoa que você ajudou materialmente, financeiramente, emocionalmente. Mas ela apunhalou você. E isso dói. Crise econômica, crise de integridade, crise nos relacionamentos interpessoais. Mas ele traz ainda uma outra crise, continua no capítulo 5, agora no versículo 5, na parte B. Guarda a porta de tua boca, àquela que reclina sobre teu peito.
Porque o filho despreza o pai. A filha se levanta contra a mãe. A nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Crise familiar. Você já viu? Filho peitando mãe? Não precisa ser grande não, pequenininho ele peita. Não vou, não faço, não quero. Você já viu? Confusão dentro de casa, casa rachada, mãe para lá, pai para cá, filho acolá. Às vezes o próprio filho, ele sabe onde é o ponto fraco ali. Aí o pai diz não, a mãe diz sim, mas mãe deixou, mas pai deixou. E não, daqui a pouco está aquela confusão. Mateus 10:36, Jesus disse que ele não veio trazer paz, espada, e a guerra já começa dentro de casa. 3 para lá e 2 para cá. Existe alguma instituição nos nossos dias mais fragmentada do que a família? Família em crise. E uma família em crise redunda numa igreja fragilizada e redunda numa sociedade fragilizada, fragmentada. Agora, o porquê? Por quê, pastor? Porque quando Deus não é honrado como deve sê-lo, de fato e de verdade, nenhum relacionamento humano vai perdurar. Se o que estiver prevalecendo é a corrupção, é a cobiça, é a desonestidade, é o desrespeito, é a irresponsabilidade, nenhum relacionamento vai perdurar. Queridos irmãos, quando nós olhamos para o quadro que está posto, o nosso coração, ele vai tremer. Se nós olharmos para as estatísticas, se nós olharmos para as perspectivas de quando o PIB vai crescer, de quando essa economia vai melhorar, de quando isso vai mudar, a gente desanima, a gente desespera, mas quando nós olhamos para o Senhor, o nosso coração se enche de esperança. Quem conhece a história vai lembrar de Geazi, era o servo de Eliseu. Quando os dois estavam em uma situação, e Geazi abre os olhos e olha ao redor e disse, ai meu Senhor, nós estamos cercados. E ele ficou com medo, porque ele só conseguia ver o inimigo. Então Eliseu orou e disse, Senhor, abre os olhos dele. E quando os olhos de Geazi foram abertos, ele conseguiu ver os carros de fogo. Quando nós olhamos para a dificuldade, nós tememos. Mas quando nós olhamos para o Senhor, o nosso coração se enche de esperança. Lembra de Pedrinho? Mateus 14:22. É tu, Senhor, que está vindo sobre a água, sou eu. Se é tu, manda eu ir contigo. Venha, Pedro. E Pedro começou a olhar para o Senhor, e ele foi andando sobre as águas. Mas daqui a pouco Pedro começou a olhar, diz o texto, Mateus 14:22, para a força do vento. E quando ele olhou para a força do vento, ele teve medo. E o que aconteceu com ele? Ele afundou. O próprio Miqueias, quando olhou para as crises, ele disse, ai de mim. Mas ao final de ter olhado para todas essas coisas, Miqueias tomou uma decisão. E essa decisão é o versículo que nós iniciamos. Vamos ler juntos? 7, vamos lá. Eu, porém, olharei para o Senhor. Amém, irmãos? Quando ele olhou e compreendeu que ele era o servo do Deus da aliança, que ele era o servo do Deus Todo-Poderoso, ele descansou e ele tomou essa resolução. Eu vou olhar para Deus, eu vou esperar em Deus, e o meu Deus, Ele vai me ouvir. Sabe como eu termino? Dizendo para você que é filho da aliança com o Deus vivo. Não olhe para as adversidades, olhe para o Senhor. E todo desespero vai fugir do seu coração. E o seu coração terá paz. O Deus da aliança
é o Deus que nos garante, mesmo em meio a um mundo de crises. O mundo está em crise, mas nós estamos em Cristo. Amém, irmãos? O mundo está em crise, mas nós estamos em Cristo. E quando nós estamos em Cristo, nós temos paz. Porque a paz, escute bem, não é a ausência de problema. A paz não é a presença de coisas boas. A paz é uma pessoa, e essa pessoa chama-se Jesus. João 14, 27, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Paz, a crise, mas em Cristo eu tenho paz. E eu termino como devo terminar, levando você a olhar para o príncipe da paz, a saber, o Senhor Jesus. Volte seu texto para o capítulo 5. Capítulo 5 de Miqueias, profeta Miqueias. E tu, versículo 2, e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a que está em dores tiver dado a luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor seu Deus. E eles habitarão seguro, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Este será o quê? A nossa, falando do nascimento do Cristo, da vinda do Cristo. Porque a minha paz e a sua paz não se dá por ausência de problema, nem por presença de coisas boas. A minha paz e a sua paz é uma pessoa, e essa pessoa nasceu, e essa pessoa tem um nome, e essa pessoa morreu, e essa pessoa ressuscitou, e essa pessoa está viva pelos séculos dos séculos, e essa pessoa se chama Jesus, o príncipe da paz. Não olhe para a adversidade, olhe para o Senhor da aliança. Troque o desespero pela paz do príncipe da paz. Duas palavras para dois públicos diferentes. Você está em aliança com Deus em Cristo Jesus. Não olhe para os problemas, olhe para o Senhor, espere nele e ele te ouvirá. Você ainda não tem uma aliança com Deus através de Cristo Jesus. A coisa mais urgente para você fazer é fazer essa aliança. Porque o compromisso de Deus em livrar, em consolar, em abençoar, é para o povo da aliança. Como é isso, pastor? O que eu preciso fazer para entrar nessa aliança? Reconhecer Jesus Cristo como Senhor e como o seu Salvador. Você ainda não tem essa aliança, você precisa entrar em aliança, olhar para o Senhor, esperar no Senhor e o Senhor te ouvirá. A sua maior necessidade não é resolver o seu problema, você que está fora da aliança. A sua maior necessidade é reconhecer esse que Miqueias profetizou, que nasceria lá na Belém de Judá. Reconhecê-lo como seu Senhor, como seu Deus, como seu Salvador. E aí sim, você estará seguro para sempre. E mesmo no meio da crise, em Cristo, você terá paz. Você terá paz. Fica de pé, por favor. Abra sua Bíblia em Romanos 5:1. Vamos ler esse versículo todos juntos. Romanos 5:1. Vamos ler bem forte, para quem passar lá na rua escutar. Romanos 5:1. Enquanto o louvor já está se preparando, o teclado já está tocando, a bateria já está ralando. Vamos ler juntos? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus,
por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Olhe para Deus, espere em Deus, e o Senhor te ouvirá. Mas tudo isso só é possível por meio de Jesus, porque o nosso Deus é o Deus da aliança. Quando olhamos para o problema, nós tememos. Quando olhamos para Deus, o nosso coração se enche de paz, se enche de esperança.